Olá pessoal, olha eu aqui de novo. É importante nós compreendermos que o Enem ele sempre costuma direcionar alguns dos principais tópicos. Então nessa nossa aula, de maneira bem simples, nós iremos abordar os principais conteúdos de História Geral, tal como as suas causas, desdobramentos e consequências. Só que lembrando que quando nós falamos em história, não apenas história como as ciências humanas no geral, dentro deste pacote eu posso colocar geografia, filosofia, sociologia, tudo está muito ligado à leitura. Tudo ligado à humanidades envolve leitura e reflexão, tá ok? Então vamos iniciar a nossa aula de História Geral abordando os principais tópicos. Boa sorte a todos, que a força esteja com você. Primeiramente, falando sobre Grécia Antiga. Bem, quando nós falamos em Grécia Antiga, é importante nós compreendermos as palavras-chave, os aspectos principais, tal como a sua localização, atividade econômica, o papel das cidades-estados, Esparta e Atenas, que são as principais cidades, tal como a questão cultural, a Guerra do Peloponeso e as Guerras Médicas. Quando nós falamos em localização, a Grécia Antiga, ela estava localizada numa região conhecida como Península Balcânica, e a maior parte das cidades-estados da Grécia Antiga, na verdade, hoje, do ponto de vista geográfico, não estão localizadas na Grécia, mas na Turquia, muito mencionada antigamente como Ásia Menor. Bem, o comércio era a principal atividade econômica das cidades-estado, em especial o comércio marítimo. Os primeiros núcleos habitacionais da Grécia Antiga eram conhecidos como gênos, que eram comunidades agrícolas autossuficientes. As cidades-estado ou polis eram cidades autônomas. Dentro dessa autonomia, nós temos autonomia política, econômica e religiosa, e principalmente cultural. Tanto que as cidades-estados gregas, as polis, elas eram rivais entre si. Quando nós falamos de Esparta, Esparta se destacava por ser uma cidade militarizada. Os homens se dedicavam à guerra e aos assuntos públicos, e as mulheres se dedicavam aos afazeres domésticos, e principalmente à criação de futuros guerreiros. A sociedade espartana ela era caracterizada pelos espartanos, que era a elite dominante, os periecos, que eram os estrangeiros, e os ilotas, que eram os escravos. Quando nós falamos em Atenas, a principal característica da cidade-estado de Atenas é a sua democracia. Só que, porém, a democracia ateniense ela era uma democracia participativa, só que ao mesmo tempo não eram todos que viviam em Atenas que eram considerados cidadãos. A democracia ateniense ela excluía mulheres, escravos e estrangeiros. A sociedade ateniense ela era composta pelos cidadãos, filho de pai e mãe ateniense, os metecos, que eram os estrangeiros que se dedicavam ali à prestação de serviços, e os escravizados. Quando nós falamos na questão dos conflitos, nós temos dois principais conflitos. Primeiramente, as guerras médicas, ou guerra greco-pérsica, no qual os persas, liderados por Xerxes, eles tentaram invadir o mar Egeu e conquistar as cidades-estados. Todas as cidades se uniram em torno da chamada Liga de Delos, no qual era liderada por Atenas, e essa liga conseguiu repelir as invasões persas. Só que logo depois, como consequência desse imperialismo ateniense, nós temos a Guerra do Peloponeso, quando as cidades descontentes com o domínio ateniense, lideradas por Esparta, elas resolvem entrar em guerra contra Atenas e as suas cidades aliadas. Sendo assim, a Guerra do Peloponeso ela culmina com a vitória de Esparta e com o enfraquecimento das cidades-estados, sendo facilmente dominadas pelo reino da Macedônia, cujo o principal governante foi Alexandre o Grande. Quando nós falamos na cultura grega, nós temos a sua referência na filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles.
A questão religiosa, a religiosidade ateniense, caracterizada por deuses com sentimentos humanos. Nós temos a questão da literatura, a Ilíada e a Odisseia, a questão do teatro grego e a arquitetura. Falando um pouquinho sobre Roma, é importante nós compreendermos que a história de Roma é dividida em 3 períodos. Primeiramente, monarquia. Segundo, república. E terceiro, império. Na monarquia, o sistema era organizado da seguinte maneira: um rei de caráter sagrado, só que o poder político era compartilhado pelo Senado. A sociedade da monarquia ela era composta por 3 grupos sociais: patrícios, plebeus e escravos. Os patrícios eles governavam o Senado. A escravidão na Roma Antiga ela era caracterizada por dívidas ou escravos prisioneiros de guerra. Outro ponto importantíssimo: a República Romana ela surge a partir da deposição do rei. Então, isso se deu por volta de 509 a.C. A República ela era oligárquica, porque o Senado passa a ser o principal órgão da administração, e o Senado era conquistado, o Senado ele era liderado pelos patrícios. E com isso surge uma série de conflitos com principalmente a população plebeia. E dentro desses conflitos acabam ali aos poucos tendo uma abertura para que os plebeus tivessem garantias fundamentais, garantias principalmente na parte jurídica. É a partir daí que entra a criação da lei das 12 tábuas, que eram leis escritas que ficavam fixadas no fórum e praticamente serviu de base para o direito romano. Então, a partir dessas leis, tanto patrícios como plebeus passam a ter direitos e deveres iguais. Outra informação importantíssima, principalmente, é a questão ligada à crise da República. A crise da República está ligada principalmente à questão da concentração de terras, a corrupção por parte de membros do Senado, os gastos em guerra e o aumento dos impostos. Tanto que essa crise da República ela acaba favorecendo a ascensão de Júlio César ao poder. Júlio César, que era, digamos assim, um patrício de origem plebeia, e principalmente ele se destaca por ser um brilhante comandante militar. Com isso, ele acaba se tornando o ditador de Roma, promovendo reformas sociais, o que o aproximou das classes sociais pobres e o que tornou o inimigo da classe senatorial, tanto que ele foi assassinado pelos membros do Senado. Outro ponto importantíssimo é que o seu sucessor, Otávio Augusto, o fundador do Império Romano, ele foi responsável por assegurar um período conhecido como Paz Romana, período ali de 200 anos de paz e estabilidade. Para manter o equilíbrio, nós temos a política do pão e circo, só que dentro do Império nós tivemos imperadores que foram excelentes administradores e imperadores impopulares, como Calígula e Nero, por conta da sua postura tirânica. Bem, o Império Romano ele começa, digamos assim, a entrar em crise, e dentro dessa crise nós temos a divisão do Império em 2 partes. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Nesse sentido, já a partir dessa divisão, nós temos as invasões bárbaras, por conta justamente do fim do domínio de Roma, e as invasões bárbaras elas foram assim um fator decisivo para a crise do Império, porque conforme nós já aprendemos, o Império Romano ele tinha um vasto território, fato que dificultava o controle, crise escravista, falta de escravos e gastos excessivos com o Império. Então, com isso começa a surgir o colonato, o arrendamento de terras em troca de trabalhos e produtos. E a cultura romana ela acabou sendo influenciada principalmente pelo cristianismo já lá no século IV. Só que, inicialmente, a religião romana ela era politeísta, eles adoravam vários deuses, muitos desses deuses tinham a sua referência ali na Grécia Antiga, só que a partir do século IV o império se converte ao cristianismo. Outro ponto importantíssimo é justamente a base cultural dos romanos,
que é nada mais nada menos que o direito romano, que influenciou e ainda influencia principalmente no campo de direito aqui no Ocidente. Falando um pouquinho sobre Idade Média. Bem, quando nós trabalhamos a ideia, né, de Idade Média, é importante nós compreendermos justamente, né, que a Idade Média é o período ali que vai principalmente do fim do Império Romano, do Ocidente, 476 depois de Cristo, até o fim do Império Romano do Oriente, 1453. Então, a Idade Média ela é caracterizada principalmente por conta do domínio da Igreja Católica, o teocentrismo. Só que é importante nós compreendermos, né, que já no final ali da Idade Média, nós já temos ali a crise geral do século, né? Porque é caracterizado pela fome, pela peste negra e pela Guerra dos 100 Anos. Então esses movimentos eles acabaram ali gerando dentro, né, da Idade Média, principalmente a questão ali que podemos dizer que começou a ter ali contestações, porque na Idade Média, conhecida como Idade das Trevas, tudo era ligado à fé católica, não existia vida fora do catolicismo. E já a partir ali dos anos 300, o período ali do 300, que vai de 1301 a 1400, o movimento humanista ele começa ali a se organizar. No 400 e no 500, nós já temos ali o início da Revolução Cultural. Essa Revolução Cultural que nós iríamos dar o nome de Renascimento. Então, a partir daí, já começam a ter principalmente questões ligadas ao contestamento, digamos assim, do status quo. Dentre eles, né, nós temos principalmente a questão ali do movimento renascentista, que tinha ali como características o classicismo, o retorno às artes e à cultura greco-romana, o antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, o racionalismo, a valorização da razão, o individualismo, a questão das qualidades individuais do indivíduo, o naturalismo, a questão ligada à análise sistemática da natureza, o heliocentrismo, para se contrapor ao teocentrismo, né? Então ali no heliocentrismo dizia, né, que o Sol é o centro do nosso sistema solar e não a Terra, como defendia ali a Igreja Católica. É a questão do otimismo, porque a Idade Média era um período que caminhava para a destruição. Eles acreditavam que quando alcançássemos o ano 1000, praticamente o mundo iria deixar de existir. Então a sociedade medieval era uma sociedade com medo. O medo, digamos assim, do fim do mundo, o medo do apocalipse. E já no Renascimento, todos esses dogmas, digamos assim, da Igreja Católica tentando controlar a vida social passam assim a ser questionados. Tanto que o movimento de reforma protestante, ele é um dos movimentos que gera os questionamentos ao catolicismo. Então vamos lá, falando agora um pouquinho sobre Revolução Industrial. Bem, é importante nós compreendermos, né, que a Revolução Industrial ela surge na Inglaterra. E ela surge na Inglaterra por quê? Por causa do acúmulo de riquezas, matéria-prima e principalmente, né, crescimento urbano. Então, no geral, a Inglaterra ela oferecia todas as condições para o surgimento da indústria. E é importante nós compreendermos, né, que quais eram os fatores ligados a principalmente essa questão. Nós temos justamente, né, a questão ali da primeira Revolução Industrial no século XVIII, o predomínio da energia hidráulica e o carvão mineral, a máquina a vapor, as grandes jornadas de trabalho, trabalho infantil, frágil organização social sindical e principalmente o conceito de mais-valia, o que acabou gerando a chamada concentração industrial. Só que na primeira Revolução Industrial, só a Inglaterra era industrializada. Já na segunda Revolução Industrial, nós temos uma expansão para demais países da Europa, como França, Alemanha e Itália. Aqui no continente americano, nós temos os Estados Unidos e lá na Ásia, o Japão. Então, dentro dessa lógica, nós temos principalmente a questão ligada ao motor de combustão, à energia elétrica, à indústria siderúrgica e principalmente a consolidação do capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro ou monopolista,
Dentre as principais características desse tipo de capitalismo, nós temos o papel dos cartéis, trust holding, nós temos também o papel das multinacionais e os modelos produtivos, como o taylorista e o modelo fordista. Já na terceira Revolução Industrial, ela já tem ali seu início no século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial. Ainda ela utiliza o petróleo como fonte de energia, só que porém nós temos novas fontes, como a nuclear, solar e biomassa. Uma das principais características é a robotização da produção, tanto que o símbolo dessa robotização é o Japão. Produção em tempo mínimo, just in time, modelo taylorista, modelo toyotista. E outro ponto importantíssimo é a questão dos tecnopolos, produção intelectual e tecnologia. Então, exemplos que nós podemos mencionar, o Vale do Silício nos Estados Unidos. E aqui, no caso do Brasil, nós podemos mencionar principalmente a região lá do estado de São Paulo, principalmente ali o Vale do Paraíba, São José dos Campos, e também a região de Campinas ali, que acaba se destacando por ser tecnopolos. Fora isso, nós temos a questão dos fatores locacionais que passam a influenciar diretamente na industrialização, como, por exemplo, mão de obra barata, terrenos baratos, leis ambientais flexíveis e, principalmente, a existência de sindicatos pouco atuantes. Bem, falando um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, é importante nós compreendermos todo ali o seu contexto. Então, nós temos a questão do neocolonialismo, justamente a dominação sobre regiões da África e da Ásia, a ideia principalmente da industrialização alemã, a busca de mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas. Dentre os motivos, nós podemos colocar a disputa imperialista, o desenvolvimento principal, o desenvolvimento dos países, principalmente a questão econômica com armamento, e o interesse de expansão. Ou seja, nós temos aqui a questão também do nacionalismo. E durante esse período, nós temos principalmente o período de paz armada, que foi o período de militarização dos países envolvidos. Nós temos as alianças militares, Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente representada pela Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. O estopim, digamos, dessa guerra foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando. E além disso, nós temos justamente, dentro dos desdobramentos, a questão da aliança do Império Austro-Húngaro e o apoio alemão, e a Sérvia apoiada pela Rússia, França e Inglaterra. Ao todo, nós caracterizamos a Primeira Guerra Mundial por duas etapas, a Guerra de Movimento e a Guerra de Trincheiras. Então, na Guerra de Movimento, nós temos o avanço da Alemanha e o uso de novas tecnologias na parte armamentista, como metralhadoras, aviões e assim por diante. Já na segunda fase, que consiste na Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1916, nós temos principalmente ali o certo ponto de equilíbrio e pouco avanço de ambos os lados, e porém muitas mortes, muitas decorrentes das faltas de condições sanitárias dentro ali das trincheiras. E em 1915, na segunda fase da Primeira Guerra Mundial, a Itália ela sai da Tríplice Aliança e passa a apoiar a Tríplice Entente. E justamente em 1917 ocorre a saída da Rússia por conta da Revolução Russa e a entrada nos Estados Unidos na Tríplice Entente, mudando toda a situação. Então a guerra ela termina oficialmente em 1918, só que em 1919 é organizado o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi responsável por jogar a culpa de toda a Primeira Guerra Mundial, especialmente na Alemanha. Então, através do Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi humilhada, ela foi obrigada a pagar a indenização aos vencedores, ela perdeu territórios, o que acabou gerando um grande revanchismo alemão. Fato que foi responsável pela ascensão do regime nazista e, posteriormente, o seu ingresso na Segunda Guerra Mundial. Ok? Falando um pouquinho do período entre guerras.
O período entre guerras ele foi caracterizado pela ascensão do fascismo na Itália, a ascensão do nazismo na Alemanha e pela crise de 29. Então, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles eram regimes totalitários, no qual eram anticapitalistas, antiliberais e defendiam o Estado corporativista. E, no geral, esses regimes se destacavam principalmente pela força, pela brutalidade e pela militarização social. Diferentemente, é importante nós compreendermos que, apesar do nazismo ter a sua referência no fascismo, o nazismo tinha ali algumas particularidades, como o antissemitismo e a busca de um espaço vital, ou seja, o plano do Adolf Hitler era unificar todas as comunidades alemãs, digamos assim, todas as comunidades germânicas e criar um novo país, a Grande Alemanha. Fato que colocou ali principalmente a Alemanha dentro do conflito que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. A crise de 29, ela foi uma crise de superprodução, porque no período pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a produzir mais do que vendia, e com isso acabou gerando um grande colapso que estava ligado principalmente ali ao mercado financeiro. Então a crise no mercado financeiro afetou os demais setores da economia norte-americana, o que gerou um grande impacto na economia capitalista a nível mundial. Ok? Tanto que a solução dessa crise foi a intervenção do Estado na economia através daquele plano conhecido como New Deal, que foi um plano de recuperação econômica dos Estados Unidos. Falando agora sobre Segunda Guerra Mundial. Bem, a principal causa da Segunda Guerra Mundial nós podemos colocar como o Tratado de Versalhes, porque a partir daí nós temos a formação de dois blocos, o eixo, formado pela Itália, pela Alemanha e pelo Japão. Nós temos o grupo dos aliados, formados pelos Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Tanto que a Segunda Guerra Mundial ela começa ali por volta de 1939, quando Hitler ele invade a Polônia e começa as suas políticas de anexações, conhecida como Anschluss. Então, no geral, esses países, digamos assim, que se tornaram vítimas da anexação por parte de Hitler foi a Áustria, a Tchecoslováquia, a Polônia, até que ele inicia a sua invasão à União Soviética. Lembrando que ainda em 1938 nós temos ali o Pacto de Não Agressão, só que em 1941 o Adolf Hitler ele rompe esse Pacto de Não Agressão e particularmente ele acaba ali principalmente ocupando os territórios. Então a Segunda Guerra Mundial nós dividimos ela em duas frentes. Nós temos ali a frente ocidental e a frente oriental. E nos primeiros anos do conflito, nós temos ali a vitória do eixo. Então, durante a primeira fase do conflito, de 1939 a 1941, nós temos ali principalmente o papel a ser desenvolvido com maestria por parte da Alemanha, da Itália e do Japão. Então, na primeira fase da guerra, o eixo tem a vantagem. Só que já nos momentos finais, nós já temos a reviravolta dos aliados. Tanto que, oficialmente, a Segunda Guerra Mundial ela termina em 8 de maio de 45, na Europa, e no continente asiático, ela vai ali até o fim de agosto de 1945. Tanto que, para acabar com o conflito e demonstrar ao mundo o seu poderio militar, os Estados Unidos lançam as bombas nucleares sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o nosso aulão e tudo de bom para vocês. Boa sorte, que a força esteja com vocês. Até mais!